Nem tudo nessa vida pode ser explicado, e desde que surgiram os primeiros registros em vídeo, vários mistérios começaram a aparecer, que vai desde coisas inexplicáveis e ocultas até falhas na realidade. Veja hoje vídeos tão estranhos que deveriam ser apagados da internet. Roda a vinheta! Existem várias classificações de objetos voadores não identificados, e um deles é o TR-3B, que são aeronaves triangulares. Recentemente, um vídeo encontrado por usuários de redes criptografadas apareceu na internet comum e viralizou, virando até mesmo notícia de jornal. As imagens foram feitas próximo a uma base aérea de São Petersburgo, na Rússia, e mostra basicamente um conjunto de 3 luzes que representariam as extremidades da nave, se movendo lentamente no céu. O que mais chamou a atenção foi justamente a velocidade do movimento que o OVNI se desloca, pois não existe nenhuma aeronave conhecida ou fabricada por nós que consiga se manter no ar tão devagar, quase parando. Diversos especialistas em ufologia estão estudando o caso. Além das 3 luzes do formato triangular, o tal TR-3B também tem como característica sobrevoar áreas não tão próximas dos centros urbanos e em baixa altitude. É bom aproveitar o assunto para lembrar que recentemente o ex-chefe de segurança espacial de Israel veio a público e disse que os alienígenas existem e que essa informação é mantida em segredo por anos pelas grandes potências do mundo. Seria essa uma comprovação? De vez em quando, em tempos normais, toda a família costuma fazer uma reuniãozinha que junta todo mundo. Geralmente isso acontece em aniversários, e esse foi o caso do registro que vocês vão ver agora. Diversos familiares se divertindo com as crianças em um clima de descontração. Porém, o vídeo caseiro revelou algo que nenhum deles imaginava ser possível de acontecer. Parece uma gravação bem comum, mas se você reparar com atenção na janela, é possível ver um rosto aparecendo discretamente pelo vidro para dar uma espiada no que estava acontecendo ali dentro. Existe, meu Deus, o capeta existe. Ninguém nota a presença macabra na hora e todos continuam brincando e dançando. Porém, ao dar uma olhada nos vídeos feitos naquela noite, descobriram que não estavam exatamente somente os familiares. Poderia até ser um parente perdido tentando dar um susto, porém pelo cuidado em que o rosto apareceu, a impressão que dá é que ele queria passar despercebido pelo pessoal, além de ninguém conseguir dizer quem era tal pessoa. Por que um desconhecido apareceria na janela de alguém? E com uma aparência tão estranha, melhor essa família reforçar todas as fechaduras da casa, ou melhor dizendo, contratar um exorcista. Existem diversas teorias por aí sobre os reptilianos, que seriam uma espécie híbrida do ser humano com répteis. Teoricamente, esses seres são super inteligentes e dominam uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, e por isso conseguem se camuflar e atingir altos cargos de governos e empresas sem que sejam percebidos. Mas como toda tecnologia, a deles também falha. Muita gente aponta o vídeo dessa jornalista espanhola como prova disso. Enquanto ela comenta um caso, seu pescoço se contrai de uma maneira nada comum. E ao continuar conversando, a pupila de seus olhos toma um formato nada parecido com os olhos humanos, como se fosse os de uma serpente. Seus dentes também parecem sofrer uma alteração de aparência e todas essas evidências se repetem por alguns segundos. Deus me defenderai. Os fóruns de discussão sobre o assunto apontam exatamente essas 3 partes do corpo como sendo pontos de camuflagem que falham diante de uma câmera. E se isso for verdade, eu tenho medo de como a notícia virá à tona para nós. Há uns 3 anos na França, em uma zona rural perto de Paris, um homem passava de carro pela rodovia de madrugada quando se deparou com essa cena. No meio do céu, esse objeto comprido emite raios alternados de luz em direção ao chão durante vários segundos. Meu Deus! A intensidade e duração dos feixes variam, e não é possível identificar do que se trata e muito menos qual o motivo disso está acontecendo. Ainda é possível observar 2 círculos luminosos menores nas laterais do aparelho gigante, porém não dá para ver muito bem se elas fazem parte da mesma estrutura ou não. O dono da postagem disse ter ficado assustado com o que viu e evitou chegar muito perto do trambolho. Bom, errado ele não tá, né?
Diversos ufólogos comentaram que as imagens se assemelhavam muito com os feixes de abdução alienígena, o que levantou a hipótese de ser uma tecnologia de outro planeta. Geralmente nós ficamos muito preocupados com os Estados Unidos e a Área 51, que não damos muita moral para os outros países que também podem esconder segredos sobre o universo. Nenhuma explicação nunca foi dada sobre o assunto. Mano, dá uma olhada nesse gato. O bichano foi flagrado dando passos, mas sem sair do lugar, igualzinho ao rei do pop em suas performances. Não tô acreditando no que eu tô vendo, viu? Já é difícil de entender como o ser humano faz isso, mas um felino, aí já é demais. O curioso é que ele não está em uma esteira nem nada do tipo, e sim no chão da casa. Mais um glitch na Matrix, ou só uma habilidade secreta que os bichanos escondem de nós? Mano, eu falo isso porque no momento que ele percebe que está sendo filmado, para no mesmo segundo e olha com a cara de caramba, me descobriram. Ai meu Deus, vai dar ruim. Eu já achei esquisito quando descobri que existe um pássaro que faz moonwalk para impressionar a fêmea, mas que os gatos também sabiam esse truque, aí já é uma surpresa. Infelizmente a lista de artistas que bateram as botas cedo demais é bem extensa e talvez por isso diversas teorias sobre seus falecimentos são criadas o tempo todo. Um vídeo feito no memorial de Elvis Presley começou a circular nas redes sociais, pois alguns fãs imediatamente apontaram esse tiozinho alto e barbudo como sendo ninguém mais, ninguém menos que o próprio Elvis disfarçado, no que seria seu aniversário de 82 anos. O quê? Não acredito. Lembrando que existem muitas teorias da conspiração envolvendo o famoso Clube dos 27, que reúne vários cantores como Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin e por aí vai. Todos partiram dessa para melhor enquanto estavam no auge de suas carreiras, e todos com os mesmos 27 anos de idade. Seria apenas uma coincidência? E para fechar, não dá para não citar o rei do pop. A morte de Michael Jackson ainda não foi engolida por muita gente e há vários relatos de aparição ou provas oculares de que ele ainda está entre nós. Na Rússia, 2 turistas passeavam na beirada de um lago, quando se depararam com uma cena nada comum. Bem no meio da água, um bote sem tripulantes parece estar com vida própria e faz diversas manobras e cambalhotas sozinho. Que viagem é essa, velho? Se fossem movimentos suaves, ok, mas do jeito que ele está eu tenho que concordar com o que os turistas afirmaram. Eles disseram ter certeza de que o objeto estava possuído por um poltergeist, pois relataram que a temperatura diminuiu bruscamente quando eles chegaram ao local próximo do bote. Os pescadores locais disseram que era como se alguém estivesse brincando com a embarcação, algo muito louco. Repare que além do barco inflável, um remo está preso e não se solta de jeito nenhum, mesmo com os movimentos fortes que ele está fazendo. O que teria acontecido aqui e de onde esse bote surgiu? Durante um treino do famoso time argentino Boca Juniors, 2 atletas se ajudam enquanto fazem esse vídeo, que é muito comum entre os jogadores. Porém o negócio fica esquisito quando um deles vai até a bola e passa os pés sobre ela. O objeto simplesmente desaparece diante das câmeras. Sumiu! Ele retoma como se nada tivesse acontecido e o outro jogador parece não notar nada diferente. Muita gente falou sobre um possível truque de edição, porém outros apontaram que um clube de respeito como o Boca Juniors não faria nada do tipo, ainda mais no meio de um treino. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, se for manipulação, está muito bem feita. Outra possibilidade é de ter dado um bug na câmera que pode ter captado a imagem de um plano e depois deixado escapar. Hein? Isso daí pra mim é bruxaria ou até mesmo uma falha na Matrix. Uma empresa de sorvete da Filadélfia começou a investir pesado em comerciais para tentar se tornar conhecida no ramo. Mas eu acho que o marqueteiro não batia muito bem da cachola. Eu tenho um probleminha. Depois que a Little Baby's Ice Cream lançou esse vídeo de uma pessoa aparentemente feita de sorvete, devorando o próprio corpo com uma colher e olhando para a câmera com essa cara bizarra, diversas pessoas entraram em contato com a marca, dizendo que toda vez que essas cenas apareciam na TV, as crianças da casa começavam a chorar. E eu entendo, porque até adulto consegue ter pesadelo com uma cena bizarra dessas.
A empresa parou de vincular o comercial, mas tudo já tinha se espalhado pelo mundo através da internet. Ela tentou apagar o vídeo das pesquisas, mas já era tarde demais. O interessante foi que em 2019 a Little Baby fechou suas portas sem dar muitas explicações, e muita coisa indica que além dos sabores estranhos de pimenta e até mesmo de pizza, um outro fator pode ter sido o fiasco dos seus comerciais. Lá em 2001, esse vídeo foi parar na internet. Se tratava de uma parada alemã que acontece todo ano, onde as pessoas se reúnem nas ruas de Berlim para curtir um estilo musical chamado techno. Em um determinado momento, esse mano loiro com trancinha no cabelo e na barba, sem camisa, começa a dançar enquanto o evento acontece. E ele fica nessa por aproximadamente 4 minutos. Daí veio o nome de Techno Viking. Gostei, hein? Maneiro, maneiro. Anos depois, o vídeo viralizou após ser postado em um site americano de humor. Em pouco tempo, a gravação estava presente em todas as redes sociais. Acontece que em 2010, o vídeo tinha mais de 20 milhões de visualizações no YouTube e se tornou um meme lá na gringa. Só que o cara que aparece dançando não ficou nada feliz com tantas pessoas rindo de sua performance no vídeo. Iniciou um processo para apagar o conteúdo da internet. Só que obviamente isso não funcionou e o vídeo está disponível até hoje para quem quiser ver. Pelo menos o Viking ganhou um processo contra o homem que o filmou e publicou seu vídeo na internet. O cara teve que pagar 13 mil libras para ele, pois usou sua imagem sem sua permissão. Pô, o coitado só estava a fim de dançar. Em 1999 acontecia uma coisa histórica. Os Estados Unidos finalmente entregavam o controle do Canal do Panamá aos seus donos por direito, os panamenhos. E durante a comemoração deste ato, uma das pessoas que estavam na plateia acaba chamando bastante atenção. Aparentemente, um homem está filmando ou fotografando os líderes políticos com algo que se assemelha muito a um tablet. O problema é que esses eletrônicos só começaram a ser vendidos em 2002 e ganharam popularidade de verdade só em 2010. As câmeras fotográficas da época não eram assim, e os celulares nem precisa falar, né? Isso gerou muita discussão sobre o que era esse aparelho, mas acima de tudo, quem é a pessoa que está usando e como ela teve acesso a essa tecnologia antes de ser liberada para o resto do mundo. Esse vídeo aparentemente mostra um avião comercial comum que está voando uma cidade qualquer, porém se trata da Janet Airline, uma espécie de companhia aérea governamental que só tem um tipo de destino, a Área 51. É o quê? Como a área fica no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, o jeito mais rápido de levar e trazer os funcionários de lá é com um avião. O nome Janet foi dado pelas pessoas que estudam essa base secreta, mas não é o nome oficial da companhia aérea. Ele nunca foi revelado e não sabemos nem se existe um nome específico, tanto que a aeronave não possui nenhuma descrição e nem logo, nem mesmo do governo. Há relato de pessoas que postaram um vídeo da aeronave na internet e tiveram seu conteúdo retirado do ar. O motivo? Esse avião transportaria o alto escalão da base e por isso ele é um fantasma, sem registro nos órgãos de voo, sem menções em documentos oficiais. É como se ele não existisse, mano. E pelo que parece o governo quer manter esse segredo. Em 1960, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o exército americano decidiu deixar seus armamentos mais próximos dos inimigos socialistas. Mas para isso, eles precisavam fazer tudo na encolha. Foi aí que o governo decidiu construir túneis subterrâneos com lançadores de mísseis de médio alcance, por baixo do manto de gelo que fica na Groenlândia. O projeto ultra secreto foi escondido até mesmo dos dinamarqueses, que são os donos do território, e para operar, foi preciso instalar alojamentos para os militares, cozinha, enfermaria e tudo que uma base militar tem direito. Apesar do sigilo, alguns vídeos sobre a Operação Iceworm foram registrados, e é justamente esses que acabaram indo parar na internet. Por mais que o programa tenha sido cancelado em 1966, devido ao rompimento do gelo que estava ameaçando as estruturas da base, o governo americano não quer que as outras nações saibam de suas técnicas de guerra e, por isso, tentam fazer as provas sumirem.
Algumas amigas decidiram dar uma de corajosas e entraram nesse cemitério. Elas filmavam a aventura inteira e parecem não estar com medo nenhum. Elas até brincam com os túmulos e fazem a maior festa, dando risada, o que muita gente acharia desrespeitoso, e talvez não só as pessoas do nosso plano. Em um determinado momento, a menina que está filmando flagra uma mulher parada, vestida de branco no meio das covas, e em seguida, o vídeo termina com elas correndo desesperadas. Vai assustar o cão, diabo! O estranho é que o vídeo foi deletado logo depois de ter sido postado, o que não faz sentido se o objetivo delas fosse enganar os outros. O motivo de terem apagado é desconhecido, mas alguém conseguiu salvá-lo a tempo e ainda está disponível para assistirmos até hoje. Também durante a Guerra Fria, os americanos tentaram fazer outra coisa escondido, só que ainda mais ousado: sequestrar um satélite russo que iria ser colocado em órbita. Você é muito ousado, você sabia? O nome do satélite era Lunik, e ele foi o que mais chegou perto da Lua, o que seria um passo importante na corrida espacial que os dois países estavam disputando. Porém, em uma noite, soldados da CIA disfarçados encontraram um caminhão que fazia o transporte e convenceram o motorista de que eles tinham ordem para encaminhar o trabalhador até o hotel para ele descansar. Nessa noite, eles abriram o Lunik e fotografaram seus componentes, a fim de obter informações privilegiadas. Essas imagens são da missão secreta que vazaram e estão por toda a internet desde os anos 2000. Apesar de terem concluído a missão do Lunik, falharam na missão de retirar o vídeo da internet. O vento às vezes pode gerar alguns problemas quando ele está forte demais, porém nesse caso o que aconteceu foi bem estranho. Ele sopra bem forte e as árvores indicam a direção que está indo, até aí tudo bem. Mas olha só essas mesas e cadeiras de plástico que estão no chão. Elas estão sendo levadas para o lado oposto da corrente de vento. Como assim, mano? Eu nunca ouvi falar sobre existir duas correntes de vento ao mesmo tempo indo em direções contrárias. Seria um fenômeno desconhecido? Isso está com cara de falha na Matrix. Ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Há quem diga que era algum experimento do governo, e por isso ele não queria que o vídeo circulasse na internet. Mas e aí, o que você acha? Hoje em dia os celulares são verdadeiros canivetes suíços, servindo para praticamente tudo. E uma das coisas que eles oferecem são várias opções de fotos, e os tops de linha podem ter um zoom parecido com o de uma câmera profissional e filmar coisas bem distantes. Tipo esse cara que conseguiu gravar a lua enquanto o dia não tinha ido completamente embora. Até aí nada demais. Porém ele percebeu que algumas coisas pareciam sobrevoar o solo lunar. Note que pontinhos brancos podem ser vistos bem próximos do solo e dá para ver a sombra deles no chão, ficando nítido que são na verdade objetos cilíndricos. Depois todos vão para uma direção em comum até desaparecerem. O cara que gravou ficou em choque. Nunca mais o homem voltou à Lua, então, seja lá o que for esses objetos flutuando, não era tecnologia da Terra. Muitos especularam se tratar de naves alienígenas, mano. O estranho é que após o vídeo ser postado nas redes sociais, ele foi deletado. A desculpa era que o conteúdo seria falso e enganoso. Mas será mesmo? Ou a exclusão estava tentando encobertar alguma coisa? Os Estados Unidos possuem vários segredos, principalmente na área tecnológica, e isso faz desse país uma potência mundial. Não é à toa que escondeu a Área 51 por tanto tempo, né? Mas existe outra coisa bem interessante que os States já tentaram fazer: plataformas voadoras. Faziam menos de 10 anos que o segundo conflito mundial havia acabado, e a terra do tio Sam estava no momento da Guerra Fria contra a até então União Soviética. Pensando na agilidade dos soldados, em 1953, o governo contratou a Healy Aircraft para desenvolver uma plataforma que flutuasse, e assim surgiu a Healy VZ-1. Basicamente era um disco com duas hélices bem fortes, com uma estrutura de proteção de metal, o que permitiu o combatente ficar com as mãos livres para atirar. Isso porque o seu controle era por inclinação. Bom, a ideia era ser tipo um planador do Duende Verde. A plataforma, que seria uma revolução no mundo dos combates, acabou nunca indo para frente, apesar de ser razoavelmente rápida e voar 26 km por hora. Ela era cara para fabricar, atingir apenas 10 metros de altura e não era
nada discreta, dando para saber que um soldado alado estaria se aproximando desde muito antes dele estar perto. Estes vídeos dessa máquina maluca estavam escondidos nos arquivos do exército americano, porém tempos depois acabou sendo vazado na internet, e mesmo com o grande esforço de apagarem da rede, até hoje podemos encontrá-lo. Mas por que queriam esconder essa treconologia do mundo? Vai ver, tinham vergonha de algo inventado por eles e que não deu certo. Gatos são animais misteriosos e de personalidade forte, tanto que no Egito eles foram vistos até como divindades. Mas será que existe embasamento por trás disso? O sistema de vigilância dessa casa filmava a varanda e a rua, enquanto um gato aproveitava a noite deitado no chão. Em certo momento, o bichano se levanta do nada e sai correndo na direção contrária a que ele estava olhando. Depois parece se transformar em uma pequena bola de luz e simplesmente some da nossa vista. Mas o que acabou de acontecer? Ele parece se comprimir e ficar bem minúsculo, depois sai flutuando como se fosse feitiçaria. É você, Satanás? Muitas religiões sempre acreditaram que os bichanos têm algo místico. Seria esse vídeo um exemplo? A telecinese se resume à habilidade de mover coisas sem precisar tocar nelas. E quem é fã de quadrinhos ou filmes de heróis sabe que existem alguns personagens que usam e abusam do poder de controlar coisas com a sua cachola. Mas e se esse dom existisse na vida real? Um vídeo gravado pela câmera de segurança do que parece ser uma sala de aula ou de reunião mostra essas duas mulheres sentadas na mesa, quando uma delas coloca a mão na cabeça e faz uns movimentos com a outra, olhando fixamente para o celular que começa a deslizar sozinho. A outra mulher fica chocada quando vê a cena e a pessoa que está em pé também observa e logo vai verificar o aparelho para descobrir o que aconteceu. Ele olha e nada parece estar diferente, então coloca o telefone no bolso e fica observando a telepata como se não acreditasse no que aconteceu. Bom, seria essa a Jean Grey da vida real? Em Sydney, na Austrália, um grupo de pessoas filmava as luzes da cidade de um pier, enquanto conversavam e davam risadas no fundo. O homem que gravava tudo foca principalmente nas águas escuras, e quando ele menos imaginava, uma criatura bizarra apareceu bem próximo a ele, que deu um grito quando percebeu sua presença. O bicho parece ter sido retirado de um filme de terror, onde o experimento não deu certo. Muita gente diz que pode ser uma espécie de arraia, porém se for o caso, nenhuma como essa já foi registrada e nem catalogada. O monstro marinho tem um formato diferente e bastante comprido. Sua cor é pálida e seus olhos são bem grandes. Ele parece se assustar com o grito que o homem deu e vai embora. Dizem que a gente conhece mais do universo do que o próprio mar, e isso com certeza é real. Monstros marinhos como esse seriam a prova de que existe uma fauna riquíssima escondida nesse mundo, mas que ainda não conhecemos. O sistema de segurança de um hospital no Peru flagrou uma aparição no corredor do centro cirúrgico durante a madrugada. A figura fantasmagórica de uma pessoa surge do nada, caminhando em direção à saída como se fosse um ser humano comum. Note que ela apareceu e conforme anda pelo corredor, sua forma física se torna cada vez mais apagada, até que ele desaparece por completo. O segurança que monitorava as câmeras naquela noite gravou o vídeo às 5h46 da manhã. Aparentemente, essa não foi a primeira aparição que aconteceu no hospital, e os funcionários acreditam que elas possam ser os espíritos de pacientes que acabaram não resistindo. De alguma forma eles imaginariam que estavam vivos e por isso caminhavam pelos corredores durante a madrugada, ou até mesmo saíam e iam para suas casas, como pode ser o caso desse. Outra possibilidade é que esses seres que foram relatados várias vezes se tratavam de médicos e enfermeiros antigos, que acabaram perdendo suas vidas enquanto trabalhavam por conta de doenças. O fato é que seja lá qual dessas opções for a real, esse ser não pertence a nosso mundo. Enquanto um grupo de crianças usa o celular para gravar um vídeo cantando e se divertindo, uma pessoa intrusa aparece no cantinho da porta para observar a brincadeira. Ela fica lá por um tempo, sem se manifestar, bem quietinha. Só que quando o garoto percebe, ao invés de olhar para trás e confirmar que aquilo não é coisa da sua cabeça, ele decide dar um zoom. Mas quando aproxima, a figura desconhecida some do seu campo de visão. O bizarro é que uma outra aparece e deixa todo mundo apavorado,
inesperado, acabando com a alegria dos pequenos. A primeira coisa que aparece na porta está vestindo uma roupa clara, mas depois que eles percebem a presença e dão um zoom, eles capturam o rosto de uma segunda aparição, e que está toda de preto. Muitos que assistiram o vídeo acreditam se tratar de uma presença maligna como um demônio. Espero que eles tenham feito uma oração para conseguir se proteger, porque o que apareceu ali não estava com cara de muitos amigos. Que desgraça! Misericórdia! Já não acontece muita coisa dentro de uma biblioteca. Imagina de madrugada. Na gravação, mesmo com ninguém por perto, um livro é jogado da prateleira sem que tivesse nenhum motivo aparente. Algumas pessoas disseram que talvez alguém tenha batido muito forte do outro lado da parede e por isso o objeto teria voado desse jeito. Mas que batida é essa que mexe até a parede, mano? E outra, o registro mostra que isso aconteceu às 5h36 da manhã. Como é madrugada, não tem mais ninguém no prédio, então como seria possível? Para muitos se trata de algo paranormal. Será que um fantasma fez isso com o intuito de passar uma mensagem ou avisar que estava por lá? Ou é apenas uma coincidência muito grande? Simplesmente bizarro. Talvez você não saiba, mas existem milhares de religiões espalhadas pelo mundo, e uma delas é o satanismo. Os membros da Igreja do Tinhoso são reservados e costumam manter suas práticas em segredo. Porém, no aniversário de 40 anos da Igreja de Satanás, fundada nos Estados Unidos, os sacerdotes resolveram fazer uma live privada para os fiéis. Mas, como já era de se esperar por ser online, o conteúdo acabou vazando para geral e está disponível para ser assistido na internet. Claro que os membros não ficaram nada contentes com isso e fizeram de tudo para apagar o culto de todas as redes sociais, fórum ou sites de notícia. Mas é aquela velha história, né? Uma vez na internet, nem o capeta consegue tirar. O vídeo mostra o fundador da igreja, Anton LaVey, iniciando a cerimônia em um local escuro, com algumas velas acesas, falando algumas coisas em latim. Posteriormente, uma mulher e outro sacerdote vestidos de preto bebem, vai lá saber o que, de um cálice, e a missa termina com um homem vestido de vermelho com o símbolo da igreja estampado no peito, gritando "Viva Satanás!", seguido pelo coro de fiéis que assistiam presencialmente. Muito sinistro. Hail Satan! Durante uma partida de beisebol televisionada e cheia de gente na plateia assistindo, o jogador rebate a bola e corre para fazer o circuito, enquanto um membro do time adversário também sai correndo para pegar a bola, o que causa a eliminação do atacante. Ele se esforça tanto que até pula a barreira e quase acerta um segurança que assistiu o jogo, mas ele consegue sair do caminho sem ser atingido. Porém, o bizarro vem agora. Uma outra câmera que filmava esse mesmo momento mostra o atleta pulando a tal barreira de delimitação. Porém, cadê os guardas e todas as pessoas que estavam atrás da proteção? Mano, as duas câmeras filmaram o mesmo momento, porém uma capturou as pessoas e a outra não. Claramente não é uma falha na câmera, o mais provável é que seja uma falha na Matrix. Bom, eu sei que parece loucura, vai ver quem estava controlando a Matrix decidiu apagar os NPCs e dar mais destaque para o protagonista da cena, vai saber, né? Bom, eu não consigo ver explicação plausível para essas pessoas terem ficado invisíveis só para uma das câmeras. E quem estava lá ao vivo, o que será que viu? Um momento totalmente sem explicação que foi transmitido para milhares de pessoas. Os cidadãos da cidade de São Paulo tiveram um candidato famoso chamado Celso Russomano, que o Brasil inteiro conhece por atuar na televisão em defesa do consumidor. Porém, durante a gravação de um dos quadros, Russomano acaba falando um pouco grosso com a caixa de supermercado, já que ele quer comprar apenas um produto fora da embalagem e ela, que nunca passou por essa situação, fica sem saber o que fazer. Bom, isso é um problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui. Isso é um problema seu do supermercado. Eu quero uma toalha de papel. Muita gente se revoltou afirmando que o então deputado estaria humilhando a pobre caixa, apenas para ter uma boa audiência no programa que foi no ar em 2005. Tudo estava esquecido no tempo, porém com a sua candidatura o vídeo veio à tona e começou a atrapalhar os números do advogado, que imediatamente tentou apagar o conteúdo da internet, através de uma ação judicial contra a página que o divulgou, alegando que tudo estava editado e retirado do contexto.
Porém, o juiz não aceitou o pedido e o tal vídeo já conta com mais de 30 mil compartilhamentos. No final das contas, o patrulheiro do consumidor acabou ficando em quarto lugar com apenas 10,5% dos votos e nem foi para o segundo turno. E esse vídeo com certeza ajudou nesse resultado ruim. Você já se hospedou alguma vez em um hotel, sabe que dá aquela sensação esquisita por estar dormindo em um lugar desconhecido, e isso é até normal. Porém, às vezes o desconforto pode estar relacionado a algo sobrenatural que vive no local, principalmente se ele tiver uma história assombrada. Esse é o caso desse hotel, que ficou conhecido por ser mal assombrado depois que um médico comprou a propriedade para cuidar de pacientes em estado terminal, mas posteriormente descobriram que ele não era médico coisa nenhuma, fazendo com que muita gente que confiou nele acabasse sem vida após a estadia. Depois que todo mundo ficou sabendo, ele perdeu o hospital e ele voltou a ser um hotel. É exatamente nesse lugar, com um passado pra lá de assustador, que essas duas amigas estão hospedadas. Assim que chegaram, uma delas resolveu gravar esse vídeo mostrando o interior do quarto 66, em que estavam hospedadas. No meio do vídeo, uma garotinha passa correndo numa velocidade absurda, bem na frente da câmera. A mulher que filma nem percebe a aparição e continuou gravando e falando com a maior tranquilidade. Nem preciso dizer que essa velocidade é sobre-humana, e não tem por onde alguém passar por ali, já que a visagem correu em direção à parede. As pessoas que receberam o vídeo perguntaram quem era aquela criança no quarto, e foi então que elas decidiram procurar outro lugar para ficar imediatamente. Seria o fantasma de um daqueles pacientes que foram enganados? Em 2018, um jovem estava no seu quarto quando viu uma movimentação estranha de luzes no céu, bem em frente do seu apartamento. Mais rápido que nunca, pegou seu celular e começou a gravar essas duas bolas luminosas, com movimentos suaves e que não parecem ser um tipo de aeronave, já que uma delas está praticamente parada no ar. A bola de luz que está mais embaixo começa a subir em direção à outra e ambas ficam com as cores mais vibrantes e emitem uma luz muito forte, parecendo se unir na hora da colisão, que causa uma explosão luminosa extremamente forte. Provavelmente as outras pessoas da cidade conseguiram ver essa onda de choque, mas podem ter tido a impressão de ter sido um relâmpago ou raio caindo nas proximidades. Além de muita gente estar dormindo, pois o vídeo foi feito de madrugada. O que será que são esses objetos voadores brilhantes? Pelo menos para mim não parece ser algo natural, hein? O mais estranho é que nenhuma rede de TV fez nenhuma matéria falando a respeito, e algumas redes sociais apagaram um vídeo que foi subido para a internet com o pretexto de ser conteúdo falso e enganoso. O garoto está na piscina de sua casa e dá um mergulho mirando o colchão flutuante que está no meio da água. Em uma situação normal ele daria de cara com plástico, mas olha só o que aconteceu nesse caso. Ele ultrapassa a boia como se ela nem estivesse ali e cai direto na água. Algumas pessoas levantaram a hipótese de ter um buraco no meio do objeto, mas além de não dar para ver buraco nenhum, eu duvido que ele conseguiria atravessar assim, tão perfeitamente que daria tempo do rasgo se fechar em tão pouco tempo. Outro fato que fez a teoria cair por terra é que o objeto é inflável. Se houve um rasgo ali no meio, provavelmente já teria secado e nem estaria flutuando. O vídeo foi postado nas redes sociais, mas ninguém conseguiu achar uma resposta. Mais uma falha na Matrix, registrada em uma filmagem. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.